pessoal, paz seja convosco, sejam bem-vindos à aula do capítulo 2 da matéria Teologia do Culto e hoje nós vamos entender um pouco sobre os sacramentos bíblicos. De antemão, eu quero pedir para que o Espírito Santo esteja te revestindo de sabedoria do alto, para que você possa compreender essa aula, né? E para que você possa ser edificado através dessa aula, amém? Bom, então, página 31, nós vamos começar a ver um pouco sobre a origem da palavra sacramento. Sacramento nada mais é, né, do que sagrado, então significa algo sagrado. Sacramento também tem aí como sinônimo a palavra ordenança, que vem aí como uma ordem de Cristo para a sua igreja. Então, os sacramentos ou as ordenanças são aí o que Cristo deixou imposto para nós como igreja, coisas que nós devemos realizar como igreja de Cristo. E eu gostaria aí de pontuar os dois sacramentos, as duas ordenanças que nós temos aí como igreja, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Então, esses são os dois sacramentos, as duas ordenanças de Deus para conosco. E nessa aula eu gostaria de conversar com vocês, gostaria de explanar junto com vocês a apostila. Nós vamos falar apenas sobre o batismo nas águas. Então eu te convido a abrir a sua apostila na página 32 e nós vamos ver aí sobre o batismo judeu, tópico 3. Então o batismo judeu, ele é muito parecido, na verdade o batismo que nós conhecemos hoje é muito parecido com o batismo judeu. Então, o batismo judeu, ele é feito aí por imersão também, né? Ele é feito até antes de Cristo, mas o batismo judeu, ele tem um elemento que o nosso batismo não tem. Então, o batismo judeu, ele só pode ser feito caso o homem seja aí, né, circuncidado. Então, ele acompanha a circuncisão, algo que nós, como cristãos, sabemos e temos consciência de que já não é mais necessário, porque Cristo circuncidou o nosso coração. Mas o batismo que nós conhecemos hoje, ele tem a sua origem aí no batismo judeu, até porque Jesus, ele foi um homem judeu. Então, muito do que nós conhecemos, muito do que nós vivenciamos como igreja, tem a sua origem na prática judaica. Então, o batismo do Novo Testamento, ele começa com João Batista no Rio Jordão, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 5, e ele é tão importante que ele aparece na Bíblia como o início do ministério de Jesus. Então, antes de Jesus começar o ministério dele, Jesus, ele vai, né, até o Rio Jordão para ser batizado. Então, João pregava sobre o arrependimento e o batismo de remissão de pecados. Jesus pregava sobre a fé e arrependimento para entrar no reino dos céus. Então, um completava o outro. Então, o batismo, ele é um batismo de arrependimento. Nós já vamos ver mais para frente, que é por isso que nós não batizamos crianças, porque as crianças ainda não têm consciência dos seus atos. E é um batismo de arrependimento, remissão de pecado, e sem ele nós não entramos no reino dos céus. Então o batismo, ele é uma ordenança de Cristo. Jesus mesmo reconheceu a importância do batismo e ele mesmo foi um dos muitos batizados por João Batista. Portanto, quando alguém se batiza, está seguindo o exemplo de Jesus, está fazendo o que ele fez. O ministério de Cristo se inaugura após o batismo. A palavra de Deus diz em Mateus 28:19 que: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós fazemos discípulos, fazer discípulos está diretamente ligado a batizar essas pessoas. Então, o batismo na Bíblia, ele vem da palavra grega baptismas, que significa mergulhar, imergir.
Por isso, nosso batismo é por imersão. Então, a pessoa, ela mergulha totalmente sobre as águas e depois ela sai. Amém? Então, vamos lá. Bom, no início do cristianismo, o batismo, ele era feito imediatamente à confissão pública de fé dessa pessoa. Então, a partir do momento que essa pessoa decidia seguir a Cristo, ou a partir do momento que essa pessoa aceitava Jesus como seu único e suficiente Salvador, o batismo, ele já ocorria imediatamente. Então, nós precisamos entender o contexto, né, que isso se dava. A igreja primitiva agia assim, e eles tinham uma certeza, uma convicção no coração deles. Porque quando eles se batizavam, quando eles tomavam essa decisão em público, eles já estavam colocando a própria vida em risco. Então, eles não tomavam essa decisão na emoção, né? Eles tinham convicção do ato que eles estavam fazendo. Ao descer as águas, assumir essa responsabilidade publicamente, eles estavam aí assumindo o compromisso deles de viver com Cristo. Então, na igreja primitiva, no início do cristianismo, o batismo ocorria imediatamente após a pessoa se tornar seguidora de Jesus, a pessoa decidir, né, por Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o batismo é algo tão sério que nós cremos que nós não precisamos batizar duas vezes, né? O rebatismo, ele é para algumas ocasiões muito específicas, sendo elas apenas duas. A primeira é quando a pessoa foi batizada de contra vontade, involuntariamente, quando ela não tomou essa decisão, ela foi obrigada a batizar. E a segunda é quando essa pessoa se batiza em uma seita, em alguma religião que não condiz, não segue a palavra de Deus, né? Se ela não teve arrependimento de pecados, se o batismo não foi um compromisso público de reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e uma aliança com Ele, nesses casos pode haver o rebatismo. Em qualquer outro caso, o rebatismo ele não é necessário. Se houve arrependimento de pecado, se houve confissão pública, se houve, né, o compromisso de que Jesus é o único Senhor e Salvador da vida dessa pessoa, não existe necessidade de um rebatismo, mesmo que essa pessoa tenha batizado em qualquer outra denominação. Tá? Então, o batismo ele é algo tão sério que ele se interpõe as denominações, as placas de igreja, desde que haja essa conduta. Nós precisamos entender o ato simbólico do batismo. O batismo, ele é um ato simbólico de morte e ressurreição. Assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para nós, o batismo também tem esse simbolismo. Sendo assim, imagine que aqui está o tanque batismal, quando a pessoa mergulha, nós cremos que ela está morrendo para o velho homem, que ela está morrendo para a nova vida, ou para a velha vida, e quando ela sai da água, quando ela ressurge da água, ela está ressuscitando com Cristo, ela está nascendo para a nova vida em Cristo a partir daquele momento. Então, o batismo é morte para o pecado e ressurreição para a vida eterna. É um compromisso de estar crucificando a nossa carne junto com Cristo para passar a viver a realidade de Cristo na nossa vida. Como o apóstolo Paulo diz, hoje não vivo, estou crucificado com Cristo, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse é o simbolismo, né? É a mística do batismo. Então vamos lá. Quem pode realizar o batismo nas águas, né? Se a gente for ver Mateus 28, 19, diz o seguinte: Ide, portanto, fazeis discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, segundo a palavra de Deus, qualquer pessoa que faz discípulos pode fazer, né? Pode realizar o batismo. Então, a partir do momento que você fez discípulo, você pode batizar essa pessoa, desde que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na igreja, o pastor ministra o batismo por uma questão de ordem e de celebração.
né? Então o pastor, ele acaba realizando o batismo por uma questão de ritual mesmo, questão ritualística do culto. Algumas igrejas, né, acabam chamando o líder de célula, o discipulador, ou até a pessoa que ganhou, né, aquela pessoa para Jesus, para que entre dentro do tanque batismal junto com o pastor e batize junto com o pastor aquela pessoa. É um ato aí também legal, né, para reconhecer aí publicamente todo o trabalho e esforço dessa pessoa que tem cuidado dessa alma que Deus confiou nas mãos dela. Então, nós podemos aí, o pastor, na nossa igreja, o pastor acaba realizando o batismo por uma questão de organização do culto, uma questão ritualística do culto, mas ele pode também convidar o líder, o discipulador, ou a pessoa que ganhou a outra pessoa para Jesus, para poder estar fazendo isso junto com ele. E nós sabemos que o batismo é para todos aqueles que se arrependem, que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador e que decidiram viver uma vida com Cristo. Então, todos que cumprem esses 3 quesitos estão aptos para serem batizados. E na igreja nós temos aí 4 tipos de pessoas que não são batizadas. Então, nós temos aquela que não são batizadas porque não vem razão para isso. Então, eles acham que eles são uma boa pessoa e não tem por que se batizar. Existem aquelas que não foram batizadas ainda porque elas já foram batizadas quando criança. Então, elas acreditam de que o batismo já valeu, mas nós sabemos que o batismo de crianças, ele não é feito por imersão e ele também não é feito por arrependimento de pecados. Por isso que a pessoa precisa se batizar novamente. Existem aquelas que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, já reconheceram e aceitaram Jesus, mas ainda não foram batizadas, ainda não decidiram por esse compromisso público. E tem aquelas que já foram batizadas, mas em alguma daquelas 2 ocasiões que eu falei com vocês, de forma obrigatória e não voluntária, ou por alguma seita que não segue a palavra de Deus. Então esse batismo não foi para arrependimento de pecados e para reconhecer Jesus como seu único suficiente Salvador e uma aliança com ele, né? Então a gente tem dentro da igreja esses 4 tipos de pessoas e desde que elas se arrependam, reconheçam Jesus como seu único suficiente Salvador e queiram viver, né, essa aliança com Cristo, elas já estarão aptas também para poder estar aí recebendo o batismo. E aí você pode estar me perguntando, né? E qual é o tempo necessário para a pessoa se batizar? Qual que é o tempo propício para essa pessoa se batizar? Se a gente lê lá em Atos 8, do 35 ao 38, a gente vê Filipe evangelizando um eunuco. E quando ele evangeliza esse eunuco imediatamente, ele fala, olha, eu quero viver com esse Jesus, eu quero ter um compromisso com ele, e eu quero me batizar. E a partir do momento que ele diz isso para Filipe, assim como na igreja primitiva, imediatamente Filipe procura um lugar que tenha abundância de água e batiza esse eunuco, não somente ele, mas toda a casa dele. Então a resposta para essa pergunta, qual é o melhor dia, qual é o melhor tempo para poder se batizar havendo fé em Jesus e arrependimento de pecado, toda hora para realizar o batismo. Se a pessoa cumprir os 3 requisitos, toda hora é hora para poder fazer o batismo. E aí a gente toca num assunto que é um pouco polêmico, algumas pessoas ainda não têm entendimento sobre isso, que é o fato de nós não batizarmos criança. Nós cremos no batismo de arrependimento, como vocês vão me ouvir repetindo isso várias e várias vezes. É um batismo de arrependimento de pecados, é um batismo que reconhece Jesus como único e suficiente Salvador e firma uma aliança com ele. A criança, ela é muito pequena, a criança ela é inocente e ela não tem ainda o entendimento para isso. A partir do momento que essa criança tiver esse entendimento, a partir do momento que essa criança souber quem é Jesus, o que Jesus fez por nós, qual é a nossa condição, por que Jesus morreu na cruz, por que nós deixamos, de sermos pecadores, qual é o
plano da salvação, a partir do momento que essa criança sabe o que é viver com Jesus, o que é ter um compromisso com Ele, essa criança já estará apta para descer as águas do batismo. A Igreja do Evangelho Quadrangular recomenda que o batismo não seja feito para crianças menores de 10 anos. Então, a partir dos 10 anos, nós acreditamos ser uma boa idade para que essa criança, se ela quiser, tomar essa decisão. Mas cabe aos pais instruírem, né, e tomarem essa decisão de deixar ou não os seus filhos se batizarem. Porque os pais, melhor do que ninguém, sabem se essa criança já tem entendimento do ato que é o batismo, se essa criança já entende sobre o compromisso de viver com Jesus, se ela já sabe o que é pecado, se ela já sabe o que é arrependimento. Então, cabe aos pais. Nós já tivemos casos, né, de crianças de 9 anos que nós batizamos, porque a criança já tinha todo esse entendimento e os pais autorizaram, né? Assim como nós também já tivemos casos de adolescentes que os pais não autorizaram o batismo. Então, os pais não eram da igreja e aí acabamos tendo esse problema dos pais não autorizarem o batismo dessa pessoa, e aí esse adolescente precisou esperar fazer 18 anos para então poder ser batizado. Então nós temos aí essa questão de obedecer, de respeitar também a autoridade, a figura do pai e da mãe sobre a vida, né, desse menor de 18 anos. Então nós seguimos aí essa instrução. Agora nós vamos entrar na parte prática do batismo. Aquilo que vocês veem, todos os batismos, o que é falado, como ele é realizado. Agora nós vamos conversar um pouco sobre isso. Então, como que nós batizamos uma pessoa? Sempre que nós formos batizarmos alguém, tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fazemos aí a reverência à Santa Trindade. Então, qual é a forma que nós realizamos o batismo? Já falei, por imersão. Então, a pessoa tem que ser mergulhada completamente sobre as águas e depois ressurgir. Qual é o lugar que essa pessoa tem que ser batizada? O lugar, não existe um lugar específico desde que haja abundância de água. Então tem pessoas que são batizadas em chácaras porque tem piscina, tem pessoas que são batizadas na igreja porque já tem o tanque batismal, tem pessoas que são batizadas no rio. Então, o lugar não importa, desde que haja abundância de água para que essa pessoa possa imergir completamente e então ressurgir para que o simbolismo do batismo seja cumprido. O que é indispensável na hora do batismo? Na hora do batismo é indispensável duas coisas. Primeiro, abundância de água, porque a pessoa precisa mergulhar. Segundo, precisa aí de um ministro, de alguém que batize essa pessoa. Nós não podemos nos auto-batizar. Eu não posso eu mesmo fazer a pergunta, eu mesmo responder, eu mesmo firmar esse compromisso, eu mesmo mergulhar e me batizar. Então precisa aí desses dois elementos, água e alguém que realize o batismo. E nós temos aí a nossa declaração de fé no ato do batismo. Então geralmente o pastor faz a mesma pergunta sempre. Fulaninho, você declara que está arrependido de seus pecados? Você confessa que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você está disposto a segui-lo e servi-lo de todo o seu coração? Se para todas essas perguntas a resposta for sim, então ele vai dizer, pela tua profissão de fé em Cristo Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E então vai para o ato em si, que é o mergulho, né? Então nós temos aí toda essa logística para que o batismo ocorra. E agora nós vamos aí para as questões litúrgicas do batismo, né? Então, no dia do batismo é um dia de muita celebração, é um dia de muita festa. Toda a igreja deve estar com gratidão no coração pelas almas que estão se arrependendo, com muita alegria. O louvor tem que ser um louvor alegre, para que, afinal, é uma festa. Na nossa igreja nós chamamos de festa das águas, quando existe batismo. É uma festa. A palavra de Deus diz
que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. Então, sempre que alguém se arrepende, sempre que alguém decide pelo batismo, nós devemos celebrar e festejar. Então, a liturgia do culto, nós temos sempre a abertura do culto, o louvor, e aí varia de igreja para igreja. Algumas igrejas dão uma palavra sobre o batismo antes, e aí então vai para a cerimônia do batismo, que nós acabamos de ver. Outras igrejas realizam primeiro o batismo e depois do batismo faz aí, instrui a igreja sobre a importância do batismo, e já alguns pastores já fazem o apelo para aceitar Jesus. E em algumas igrejas eles já realizam o batismo ali mesmo. Pergunto se existem pessoas que entenderam isso e querem firmar esse compromisso, né? E aí depois nós seguimos para o restante do culto, normalmente com apenas uma coisa a mais, que é receber os novos batizados. Então, nós seguimos com aviso, louvor, e aí a gente chama todas as pessoas que já se batizaram, entrega o certificado de batismo e recebe essas pessoas como novos discípulos da igreja. Então, esse aí é a liturgia do culto no dia do batismo. E nós temos também algumas preparações. Então, geralmente, o grupo de diáconos ficam responsáveis por isso, por organizar as batas, por organizar o local onde essas pessoas vão se trocar, os vestiários, por recepcionar as pessoas que vão se batizar, encaminhar elas até o local onde elas vão ser instruídas, né? E uma coisa que é sempre importante, né, ressaltar, é que na nossa igreja os homens sempre instruem e acompanham os homens, né, os diáconos, e as diaconisas sempre instruem e acompanham as mulheres. Então, antes do batismo é preciso aí toda uma força-tarefa, limpar o vestiário, o banheiro ou a sala onde essas pessoas vão se trocar, limpar o batistério ou a piscina, encher o batistério ou a piscina. Se for externo, ir antes no rio, ver se o rio está aí minimamente limpo para que o batismo ocorra, ver qual é o lugar ideal na questão de profundidade, conferir se não tem nenhum poço, se não oferece nenhum perigo aquele rio. Devemos, antes do batismo, recepcionar tanto as pessoas que vão batizar, quanto os seus familiares e convidados. Então, nesse dia é preciso ter uma atenção redobrada na consolidação e na recepção dessas pessoas. Geralmente é um culto que tem muito visitante. Orientar as pessoas que vão se batizar, qual é a roupa ideal que elas estejam vestidas, porque a gente sabe que a bata geralmente ela é branca, fica transparente, então nós precisamos orientar qual é a roupa ideal para estar debaixo dessa bata, e avisar a igreja com antecedência sobre o dia do batismo e que nós estaremos recepcionando aí os novos discípulos da igreja. Então nós temos aí essas coisas que precisam ser feitas antes do batismo. Durante o batismo nós também temos algumas coisas que nós precisamos nos atentar, são algumas delas. Receber com calma, né? Encaminhar e receber com calma essa pessoa no batistério, né? Nós precisamos ter muito cuidado, principalmente se é o batistério ali na igreja, para uma pessoa escorregar naquela escada, é daqui para ali, então precisamos encaminhar essa pessoa com cautela, receber ela com cautela, precisamos permanecer próximo. É sempre bom ter um diácono sempre à disposição do pastor, ali próximo do batistério, porque caso seja necessário, né, algum auxílio para o pastor, precisa ter alguém ali à disposição, igual nós já tivemos, né, na nossa igreja nós já batizamos uma pessoa que tinha uma deficiência, o pastor achou que ele ia dar conta de fazer sozinho, mas essa pessoa, além dessa deficiência, tinha muito medo de água. Então, na nossa igreja, um dos nossos diáconos, o irmão Simvaldo, ele entrou de uniforme, do jeito que ele estava, dentro, porque o pastor solicitou ajuda. Olha, além da deficiência, ele tá com muito medo de eu não dar conta, vou precisar de 2 pessoas. Não tinha ninguém ali trajado para aquilo, ele entrou do jeito que ele estava de uniforme dentro do batistério, fizeram uma cadeirinha para que essa pessoa com aquela deficiência sentisse confiança para então
poder aí se batizar. Então precisa ter sempre alguém à disposição para alguma eventualidade, para alguma coisa que aconteça. Também é preciso tirar a pessoa de dentro do batistério com muita cautela, alguém que já deixa o chinelinho ali dela na portinha do batistério para que ela possa sair e já colocar o chinelo, evitando assim acidentes, que essa pessoa escorregue, que essa pessoa caia. E por fim, o tempo todo, os diáconos que trabalham aí se mostrar alegres e felizes por essa decisão que essa pessoa tomou. Então, durante o batismo, nós também temos esse cuidado. Depois do batismo, nós também temos mais algumas coisas que precisam ser cumpridas. Como eu disse, o batismo é uma festa e como toda festa, dá um pouquinho de trabalho, mas é muito recompensador. Então, após o batismo, existem algumas coisas que nós precisamos seguir. São elas: controlar ali o vestiário, né, para que não haja congestionamento, sempre ter alguém à disposição ali caso um dos batizados precise de alguma coisa ou precise falar com alguém. As toalhas, no nosso caso, não sei na igreja de vocês, mas no nosso caso as pessoas trazem as toalhas molhadas, as toalhas da casa deles. Então a gente não precisa recolher as toalhas molhadas. Mas se na sua igreja vocês fornecem as toalhas, precisa estar recolhendo essas toalhas, né? Limpar o batistério depois que acaba o batismo, né? Limpar o batistério, esvaziar. E por fim, levar os pertences esquecidos. Alguém sempre esquece alguma coisa quando tem batismo. Então, deixar esses pertences guardados e divulgar entre os batizados se pertence a alguém aquele objeto que foi esquecido. Então, esses são alguns cuidados que a gente tem que ter após o batismo. E existem as orientações que nós precisamos dar também para essa pessoa que vai descer as águas. São elas: levar uma roupa adequada, né, para poder usar debaixo da bata, a gente já falou sobre isso. Levar uma roupa para que ela possa trocar após o batismo, uma roupa que ela possa usar, né, para ser apresentada como discípula da igreja. Levar uma toalha de banho, pente, creme, perfume, enfim, aquilo que ela vai precisar, né, para poder se arrumar, se higienizar depois que ela sair do batistério. Amém! Então vamos agora para a parte final dessa parte 1 da nossa aula, que é o celebrante e a pragmática pastoral, página 41. Então nós vamos ver, eu vou citar só algumas para vocês, para a gente poder ganhar tempo, depois vocês leem com calma, que aqui vai estar tudo bem detalhadinho para vocês. Então, vamos lá. O celebrante, a pessoa que está responsável pelo culto, que vai realizar o batismo, ele precisa chegar pelo menos 30 minutos antes do batismo, ele precisa participar de toda a cerimônia, não é só batizar e sair fora, ele precisa participar aí de todo o culto, né? Ele precisa ter a consciência e a reverência, né? Entender a responsabilidade que está sobre a mão dele, porque afinal ele está exercendo algo que é divino e não humano, e precisa conscientizar a igreja desse ato, que o que ele está fazendo ali não é só uma festa, não é só uma celebração, mas é uma ordenança, é um sacramento, trazer à luz ao entendimento das pessoas a importância e a reverência deste momento, fazer a profissão de fé com calma e amor. Então, aquelas perguntinhas que eu li junto com vocês da profissão de fé, não falar correndo: você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Você reconhece que Ele é seu Salvador? Você... Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E batizar. Não é rápido assim. Poxa, é um momento importante. Então, faça com calma, faça com respeito, fale devagar para que as pessoas ouçam, para que as pessoas entendam. Afinal, é um momento único da vida dessas pessoas. Não haverá outro batismo, então o ideal é que ela tenha uma memória muito bonita desse dia. Para que o celebrante não se desequilibre, então é orientado que ele abra um pouco as pernas para ter mais firmeza do seu corpo, afinal ele vai aí sustentar um outro corpo. Então, na hora do batismo, abrir um pouco as pernas para ter mais firmeza do corpo no chão, para ele não escorregar, mergulhar com suavidade a outra pessoa, então não é
afogar a pessoa na água, mergulha com suavidade e retire com firmeza. Então ajude a pessoa a voltar, né? Tanto é que sem ninguém aqui é difícil, né? Mas geralmente a gente tá assim e o pastor, uma mão dele vem no nosso braço, a outra nas nossas costas. Então na hora de ir é suave, na hora de voltar, traga com firmeza nas costas, ajudando essa pessoa a se reerguer novamente. E é orientado que o celebrante também deixe um tempo de celebração. Então, quando essa pessoa batiza e volta, deixar com que os irmãos aplaudam, glorifiquem, toque um louvor, o próprio ministério de adoração da igreja toque ali um pouquinho, para que seja aí feita essa comemoração, né? Afinal, mais um pecador se arrependeu, mais um pecador firmou uma aliança com Cristo. Então, deixar, mesmo que seja um minutinho, mas deixar esse momento de celebração, abraçar o batizado com amor e alegria, né? Eu sei que nós estamos em tempo de pandemia, é complicado, né? Mas, pastor estando de máscara, a gente acha que é um momento que ali é válido, né? Então, abraça essa pessoa com carinho, né? Fora de pandemia, aí que você tem que fazer mesmo. O celebrante precisa acolher essa pessoa assim que ela sai do tanque batismal, para que ela já se sinta como parte da família de Deus, para que ela já se sinta como parte do grupo de discípulos dessa igreja, e com muita alegria dando os parabéns pela decisão dela. E ao findar-se o batismo, dar o encerramento com muita alegria, agradecendo a presença dos irmãos, já dando a data do próximo batismo, né? Convidando os que estão lá para firmar esse compromisso com Deus, fazendo uma oração de gratidão a Deus por cada alma que se arrependeu. Então ele encerra a parte dele se dirige para o vestiário para poder ir trocar de roupa e dar continuidade no culto. Neste momento, geralmente é feito aí um louvor muito alegre, para que a igreja possa festejar por todas as almas que se arrependeram. Algumas igrejas recolhem as ofertas, dão os avisos, aí vai de cada igreja, da logística de cada culto. Então, passando aí, pincelando um pouco sobre o batismo, nós aprendemos a forma que deve ser feita, qual é a conduta do coração da pessoa que deseja receber o batismo, e qual é a logística de culto, como esse batismo deve ser feito, qual é a profissão de fé. Eu espero que vocês tenham tirado um bom proveito dessa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, só vocês mandarem uma mensagem para mim pelo WhatsApp, e eu espero vocês na parte 2 deste capítulo, falando sobre a Santa Ceia do Senhor, que é o segundo sacramento, a segunda ordenança de Deus para conosco. Amém? Deus abençoe sua vida.